Saul procura matar Davi. Então este vai ser o assunto do vídeo de hoje, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Samuel, que é o nono livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado de manhã cedo, vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobrir. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não faça mal a seu servo Davi, ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida, matou o filisteu, o Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou a Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança cravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: trago-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, na cabeceira, e havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote. E ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote e Ramá, disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo e eles também entraram em transe. Finalmente ele mesmo foi para Ramá, chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco. Perguntou onde estavam Samuel e Davi e eles responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá, entretanto o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel e ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? Bom, então essa foi a história que está contida, no primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Saul procura matar Davi. No próximo vídeo, o texto ou a história de amizade entre Davi e Jonatas, do capítulo 20 de 1 Samuel. Então, este é o livro de 1 Samuel, o nono livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel. E a parte anterior dessa história encontra-se no capítulo 18, que eu vou deixar aqui no final. Tenha uma boa noite. Saul procura matar Davi. Então este vai ser o assunto do vídeo de hoje, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Samuel, que é o nono livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado de manhã cedo, vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobrir. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não faça mal a seu servo Davi, ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida, matou o filisteu, o Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou a Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente.
E houve guerra outra vez e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança cravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: trago-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, na cabeceira, e havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote e Ramá, disseram-me. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo e eles também entraram em transe. Finalmente ele mesmo foi para Ramá, chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco. Perguntou onde estavam Samuel e Davi, e eles responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá, entretanto o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel e ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? Bom, então essa foi a história que está contida, né, no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, Saul procura matar Davi. No próximo vídeo, o texto ou a história de amizade entre Davi e Jonatas, do capítulo 20 de 1 Samuel. Então, este é o livro de 1 Samuel, o nono livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. E a parte anterior dessa história encontra-se no capítulo 18, que eu vou deixar aqui no final. Tenha uma boa noite. Saul procura matar Davi. Então este vai ser o assunto do vídeo de hoje, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Samuel, que é o nono livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado de manhã cedo, vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobrir. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não faça mal a seu servo Davi, ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida, matou o filisteu, o Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou a Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança cravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: ele está doente.
Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: trago-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, na cabeceira, e havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote. Ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote e Ramá, disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo e eles também entraram em transe. Finalmente ele mesmo foi para Ramá, chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco. Perguntou onde estavam Samuel e Davi, e eles responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá, entretanto o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? Bom, então essa foi a história que está contida, né, no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, Saul procura matar Davi. No próximo vídeo, o texto ou a história de amizade entre Davi e Jonatas, do capítulo 20 de 1 Samuel. Então, este é o livro de 1 Samuel, o nono livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. E a parte anterior dessa história encontra-se no capítulo 18, que eu vou deixar aqui no final. Tenha uma boa noite. Saul procura matar Davi. Então este vai ser o assunto do vídeo de hoje, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Samuel, que é o nono livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado de manhã cedo, vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobrir. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não faça mal a seu servo Davi, ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida, matou o filisteu, o Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou a Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança cravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: trago-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, na cabeceira, e havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote. E ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote e Ramá, disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo e eles também entraram em transe. Finalmente ele mesmo foi para Ramá, chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco.
Perguntou onde estavam Samuel e Davi, e eles responderam, em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá, entretanto o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel, e ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz, está Saul também entre os profetas? Bom, então essa foi a história que está contida, né, no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, Saul procura matar Davi. No próximo vídeo, o texto ou a história de amizade entre Davi e Jonatas, do capítulo 20 de 1 Samuel. Então, este é o livro de 1 Samuel, o nono livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, e 1 Samuel. E a parte anterior dessa história encontra-se no capítulo 18, que eu vou deixar aqui no final. Tenha uma boa noite. Saul procura matar Davi. Então este vai ser o assunto do vídeo de hoje, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Samuel, que é o nono livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou. Meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado de manhã cedo, vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobrir. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse que o rei não faça mal a seu servo Davi, ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida, matou o filisteu, o Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento. Juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou a Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança cravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou. Se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse, ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo, trago-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, na cabeceira, e havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical, por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu, ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então, ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado, Davi está em Naiote e Ramá, disseram-me. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo, todavia quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo e eles também entraram em transe. Finalmente ele mesmo foi para Ramá, chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco. Perguntou onde estavam Samuel e Davi e eles responderam em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá, entretanto o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel e ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz, está Saul também entre os profetas? Bom, então essa foi a história que está contida, né, no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, Saul procura matar Davi. No próximo vídeo, o texto ou a história de amizade entre Davi e Jonatas, do capítulo 20 de 1 Samuel. Então, este é o livro de 1 Samuel, o nono livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, e 1 Samuel, e a parte anterior dessa história encontra-se no capítulo 18, que eu vou deixar aqui no final. Tenha uma boa noite. Saul procura matar Davi. Então este vai ser o assunto do vídeo de hoje, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Samuel, que é o nono livro da Bíblia, a partir de
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado de manhã cedo, vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobrir. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não faça mal a seu servo Davi, ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida, matou o filisteu, o Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou a Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança cravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: trago-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, na cabeceira, e havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote. E ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote e Ramá, disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo e eles também entraram em transe. Finalmente ele mesmo foi para Ramá, chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco. Perguntou onde estavam Samuel e Davi, e eles responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá, entretanto o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel e ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? Bom, então essa foi a história que está contida, né, no primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Saul procura matar Davi. No próximo vídeo, o texto ou a história de amizade entre Davi e Jonatas, do capítulo 20 de 1 Samuel. Então, este é o livro de 1 Samuel, o nono livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel. E a parte anterior dessa história encontra-se no capítulo 18, que eu vou deixar aqui no final. Tenha uma boa noite. Saul procura matar Davi. Então este vai ser o assunto do vídeo de hoje, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Samuel, que é o nono livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute e 1 Samuel. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado de manhã cedo, vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobrir. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não faça mal a seu servo Davi, ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida, matou o filisteu, o Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas
chamou a Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança cravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: ele está doente. Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: trago-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, na cabeceira, e havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote e Ramá, disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo e eles também entraram em transe. Finalmente ele mesmo foi para Ramá, chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco. Perguntou onde estavam Samuel e Davi e eles responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá, entretanto o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel e ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? Bom, então essa foi a história que está contida, no primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Saul procura matar Davi. No próximo vídeo, o texto ou a história de amizade entre Davi e Jonatas, do capítulo 20 de 1 Samuel. Então, este é o livro de 1 Samuel, o nono livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. E a parte anterior dessa história encontra-se no capítulo 18, que eu vou deixar aqui no final. Tenha uma boa noite. Saul procura matar Davi. Então este vai ser o assunto do vídeo de hoje, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Samuel, que é o nono livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado de manhã cedo, vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobrir. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: que o rei não faça mal a seu servo Davi. Ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida, matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. Por que então farias mal a um inocente como Davi, matando-o sem motivo? Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Então Jonatas chamou a Davi e lhe contou a conversa toda. Levou-o até Saul e Davi voltou a servir a Saul como anteriormente. E houve guerra outra vez e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, enquanto Davi estava tocando harpa. Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança cravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saul tinha enviado para prenderem Davi, Mical disse: ele está doente.
Então Saul enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo: trago-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama, na cabeceira, e havia uma almofada de pelos de cabra. Saul disse a Mical: por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu: ele me disse que o deixasse fugir, senão me mataria. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram a Naiote. E ficaram lá. E Saul foi informado: Davi está em Naiote e Ramá, disseram-lhe. Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo. Todavia, quando viram um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel, o Espírito de Deus apoderou-se dos mensageiros de Saul e eles também entraram em transe. Contaram isso a Saul e ele enviou mais mensageiros e estes também entraram em transe. Depois mandou um terceiro grupo e eles também entraram em transe. Finalmente ele mesmo foi para Ramá, chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco. Perguntou onde estavam Samuel e Davi, e eles responderam: em Naiote de Ramá. Então Saul foi para lá, entretanto o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele foi andando pelo caminho em transe até chegar a Naiote. Despindo-se de suas roupas, também profetizou na presença de Samuel e ficou deitado todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? Bom, então essa foi a história que está contida, né, no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, Saul procura matar Davi. No próximo vídeo, o texto ou a história de amizade entre Davi e Jonatas, do capítulo 20 de 1 Samuel. Então, este é o livro de 1 Samuel, o nono livro da Bíblia, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. E a parte anterior dessa história encontra-se no capítulo 18, que eu vou deixar aqui no final. Tenha uma boa noite.